Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ter você aqui essa noite com a gente. Nós vimos muitas coisas acontecendo aqui nesse lugar, Deus movendo, fazendo. Algumas dificuldades técnicas permitiram que a gente recomeçasse esse momento juntos aqui, mas estamos felizes de poder compartilhar. E nós estamos falando sobre avivamento, e avivamento é movimento. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade que eu tive uma experiência de inanição. Estava deitado ali no meu gramado do futebol, era jogador de futebol na época, e uma pancada que me rendeu uma cirurgia de emergência em virtude de uma hemorragia eterna no meu abdômen, me trouxe aquela estranha sensação de você ver a vida se esvaindo e o fôlego de vida indo embora. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu estava deitado no gramado, mais ou menos tentando fazer isso aqui. Eu sei que já está dando agonia em você, então vou parar por aqui. Mas eu não sei quanto tempo durou aquilo. Mas eu senti tudo girando, a luz ficando mais escura, embora fosse pleno dia, e percebi que a minha vida estava indo embora naquele gramado. Exatamente isso. Porque quando a gente perde o fôlego, a gente perde também a vida. A vida é um fôlego. A vida, ela é relacionada à nossa respiração. E se você olhar para isso e perceber, por exemplo, a lógica das Escrituras, a nossa vida está intimamente ligada com a ideia do fôlego da vida. Sem fôlego de vida você não fica em pé. Sem fôlego da vida você não se coloca em movimento. Sem esse vento que passa nos nossos pulmões 16 vezes por minuto, em média, e que faz com que a oxigenação chegue em todo o nosso corpo, nós não saímos do lugar. E parece que isso foi muito bem plantado pela palavra de Deus e nas Escrituras, porque em Gênesis capítulo 2, o versículo número 7, o texto bíblico diz o seguinte: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe às narinas o fôlego da vida, e o ser humano passou a ser um ser vivente. O ser humano se tornou uma alma vivente. Deus pega aquele boneco de barro, formado do pó da terra, estabelece ali com ele uma relação imediata, mas percebe que esse boneco não sai do lugar, não se movimenta, não avança, se não houver nele fôlego de vida. Então a iniciativa de Deus é soprar sobre as narinas, trazer sobre ele o vento do Espírito, e esse vento o transformaria em ser vivente. Diferentemente de todas as demais obras da criação, o ser humano só se coloca em movimento pelo sopro do Espírito de Deus nele, que o transforma em nefesh. A palavra hebraica nefesh significa força vital, ânimo, vida. Ou seja, antes disso, boneco de barro, inerte, paralisado. Depois do soprar, depois do vento de Deus, depois do Espírito de Deus mover sobre ele, ou seja, o homem passa a viver. Todos nós somos dependentes desse sopro inaugural. Todos nós temos uma relação íntima de completa dependência desse sopro original. É o sopro do Todo-Poderoso que nos coloca em pé. E quem está dizendo isso não sou apenas eu, e nem a condição científica que percebe que sem fôlego não há vida, mas o próprio Jó, capítulo de número 33, versículo número 4, ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Todo-Poderoso me fez, e o sopro de Deus me dá vida. Eu vou traduzir em termos hebraicos para você entender. O ruá do Todo-Poderoso me fez, e o sopro de Deus me dá nefesh. Ou seja, todos nós dependemos imediatamente do fôlego de vida, sem o qual nós não podemos nos mover e nem nos movimentar. Isso está muito relacionado à ideia de que sem esse sopro, a existência é impossibilitada, e está relacionada diretamente à nossa dependência total de Deus. Há uma tradição rabínica linda, fantástica, que mostra muito essa relação entre o Criador, a sua criatura, e o fato de Ele ter soprado sobre nós. Tradição rabínica não é bíblica, é apenas uma forma de interpretar movimentos de Deus no Antigo Testamento pelo caminhar dos estudiosos da Torá. E eles dizem o seguinte: quando Moisés encontra Deus na sarça pegando fogo, em Êxodo capítulo número 3, nós vamos encontrar naquele movimento e naquele momento o Moisés fazendo a pergunta que não quer calar:
Qual é a pergunta? Deus, qual é o seu nome? E Deus responde. Deus diz o nome, mas de uma maneira enigmática, de uma maneira simbólica. Deus diz: eu sou o que sou. Essa palavra eu sou o que sou, ela se transformou no nosso vocabulário, a palavra Yahvé. Porém, nós não temos a certa tradução desse termo, porque na verdade se trata do termo hebraico que é traduzido por essas escritas, da forma oriental lida da direita para a esquerda, o Yod, o Re, Vav, Re. 4 consoantes que poderiam ser as iniciais do nome de Deus dado a Moisés, eu sou o que sou, que se transformou a partir de Êxodo capítulo número 3 como Yahvé, Jeová, Yeúva, Javé. Nós não sabemos traduzir, porque em termos de português ou do nosso alfabeto romano, nós entenderíamos que seria YHWH. E o que faz de sentido essa palavra para você? O hebraico é a língua mais concisa do mundo, composto apenas por consoantes, e apenas o nativo consegue de fato interpretar todo o conjunto de palavras e vocabulários sem vogais. Eles falam com vogais, mas não escrevem as vogais. Resultado de tudo isso, esse nome santo, esse nome poderoso, esse nome grandioso de Deus começou a ser temido. Moisés disse, o nome dele é o eu sou o que sou. O nome dele é YHWH. É o máximo que nós podemos chegar perto de traduzir o que Deus disse a Moisés como seu nome. Só que daí chega em Êxodo capítulo número 20, o versículo número 7 diz o seguinte: e não tomarás o nome do teu Deus em vão. Preste bem atenção nisso. O povo de Israel e também os sacerdotes ficaram tão temerários em relação a pegar o nome de Deus e usar de uma maneira indevida, que eles tiraram a pronúncia do nome de Deus e resolveram esse problema. Resultado, eles trocaram esse tetragrama pela palavra Adonai. Então quando alguém ia falar Deus, o nome santo de Deus e poderoso, para não cair no risco de tomar o nome de Deus em vão, falava Adonai, que em hebraico significa Senhor. Séculos dessa experiência e milênios tiraram qualquer possibilidade de qualquer nativo hebraico ou judeu, ou de qualquer pessoa compreender na íntegra ou dizer exatamente qual é o nome de Deus. Então os rabinos mais modernos interpretaram esse nome de Deus como uma onomatopeia. Você sabe que onomatopeia é um som, é uma palavra que imita um som. Splash, toque-toque, atim. Então os rabinos vão dizer o seguinte, que esse nome impronunciável de Deus seria o som da respiração. Ele seria mais ou menos traduzido assim: se isso for verdade, se fizer sentido de fato, e nós saberemos só na eternidade. Quando Moisés pergunta a Deus, Deus, qual é o seu nome? Deus olha para Moisés e diz, meu filho, respira. O meu nome eu sou o que sou, eu sou a fonte da vida, eu sou o fôlego da vida, eu sou a esperança dos homens, eu sou o Criador, eu sou o onipotente, eu sou o soberano, eu sou o que sou, Moisés. Respira se você quer saber o meu nome. Se isso é verdade, irmãos, o som da respiração, 16 vezes por minuto, nós estamos cantando o nome de Deus, e parece que faz sentido, porque qual é a primeira coisa que nós fazemos ao nascer? Inspirar. E qual é a última coisa que nós fazemos? Respirar. A vida é como um sopro, a vida é como um vento, a vida é como um ruar de Deus passando sobre a nossa vida. Isso significa que 16 vezes por minuto, do ateu ao sacerdote, do mais novo ao mais velho, do criminoso ao homem santo e consagrado, todos estão declarando a uma só voz, consciente ou inconscientemente, estão dizendo ao redor do mundo, um coro maravilhoso, ecoando por os 4 cantos, 8 bilhões de estátuas de barro, gritando a um só coro, Yah, Yah,
cantando o nome de Deus, podem estar dobrados diante de Alá, mas estão respirando e cantando o nome de Deus. Podem estar dobrados a Ganesha ou a Shiva no hinduísmo, mas estão cantando e adorando o nome de Deus. Podem estar perdidos em meio a ídolos e a misticismo, mas estão cantando o nome de Deus. Podem estar dentro de uma igreja evangélica, cantando e louvando, e ainda assim continuam cantando o nome de Deus. Se isso é verdade, dá para perceber que há uma intencionalidade bíblica quando o texto diz que você e eu fomos criados do pó da terra, soprado sobre nós o fôlego de vida, e o som que nós ouvimos desde então é o som maravilhoso da presença de Deus, da criação, cantando ao Criador por toda a vida e também para a glória dele. Eu estava conversando com o pastor Juliano antes de subir aqui, ele estava comentando uma coisa interessante que ele pensou de manhã. Ele disse: você já parou para pensar no mistério? Que Jesus Cristo morreu não de crucificação, ele morreu de asfixia. Ele poderia ter vindo em qualquer época do mundo, quando havia o Império Persa, quando havia o Império Macedônio, quando havia o Império Babilônico, mas ele veio no Império Romano, cujo império era responsável por crucificar criminosos como forma de tortura e de punição. Jesus morreu asfixiado, foi-lhe tirado o fôlego da vida. Ou seja, nós estamos diante de um mistério, cujo sopro de Deus, o vento de Deus, o ruá de Deus, é uma linha que passa por todas as páginas das Escrituras, visitando até a igreja cristã. Você não sabe disso, não? Quer aprofundar um pouquinho mais? Em João capítulo de número 20, Jesus é morto por asfixia, mas ressuscita para oxigenar a igreja. E ele aparece no meio de uma sala cheia de pessoas que estão morrendo de medo, estão receosos por causa que eles podem ser os próximos crucificados. Jesus se apresenta a eles e diz: paz seja com vocês, e mostra a mão e mostra os pés a eles. E Jesus diz mais uma vez: paz seja com vocês. E o que ele faz depois é de tirar o fôlego. Quer ver? O texto diz, em João capítulo número 20, que Jesus disse: paz seja com vocês, como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se consegue perceber o que está acontecendo aqui? Se consegue se ligar e se antenar ao que Deus está movendo nesse momento? O mistério da vontade de Deus se realizando ali com um grupo pequeno de discípulos. Eu quero perguntar para você: quem era que estava na criação, soprando nas narinas de Adão e gerando o sopro inaugural e original do qual toda a vida humana depende? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora o Filho está diante da igreja, diante da paralisia, aquele grupo de discípulos como estátuas de barro, temendo o futuro. Jesus olha para essa comunidade e se move sobre eles, não de uma maneira despretensiosa, não de uma maneira casual, nem ocasional. Jesus se move com propósito, com interesse e com um objetivo em mente. Agora Jesus diz: assim como o Pai soprou sobre Adão para lhe trazer a vida, assim eu sopro sobre a igreja para transformá-la em igreja viva. Por isso Jesus está agora comunicando sobre esse movimento, que não dá para ter igreja sem a presença do Espírito Santo. A palavra grega para soprar é pneuma, que é a mesma palavra hebraica para ruá. Jesus olha para a comunidade de discípulos e ruá sobre eles. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? No primeiro sopro, Adão se levanta. No segundo sopro, a igreja se desperta. No primeiro sopro, o Pai sopra sobre a criação. No segundo, o Filho sopra sobre a igreja. No primeiro sopro, Deus levanta uma estátua de barro para viver. No segundo, Deus levanta e Jesus Cristo posiciona uma comunidade para ter poder do Espírito. Ou seja, Jesus está fazendo o movimento do Pai agora para dizer o seguinte: assim como o homem depende de um sopro original e inaugural para ter vida, assim a minha igreja depende do sopro da minha presença para ser viva. Caso contrário, ela é apenas uma reunião de pessoas. Não te admira o fato de Jesus ter dito em Mateus capítulo número 16: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Você conhece esse texto? Por que Jesus diz a minha igreja? Porque existiam outras igrejas na época
Exatamente. A palavra grega para igreja é eclésia. E haviam muitas eclésias no período grego, que faziam suas reuniões e suas assembleias para discutirem problemas da polis, a cidade grega. Jesus olha para todas as igrejas e vê o motivo que as reúne. Ele olha para todas as igrejas e observa o movimento que as atrai. E Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja não é como essa igreja, porque a minha igreja tem o sopro do Espírito. A minha igreja tem vida. Irmãos e irmãs, sem a presença do Espírito Santo, nós somos uma comunidade inerte. Sem a presença do Espírito Santo, não há vida fluindo entre nós. Sem a presença do Espírito Santo, não há uma inspiração verdadeira e genuína da glória de Deus no nosso meio. Nós podemos usar todas as formas de arte e todas as formas de beleza. Você já viu aqui teatro, você já viu aqui coreografia, você já viu aqui música, você está vendo agora uma oratória, você está vendo todas as formas de artes e de beleza que Deus pode usar, mas sem a força, sem a visitação do Espírito Santo, tudo isso é nulo, inútil, vácuo, vazio. O que torna a igreja de Jesus não é se reunir num lugar, o que torna a igreja de Jesus não é ser presbiteriano, o que torna a igreja de Jesus não é ter a doutrina calvinista ou arminiana. O que torna a igreja de Jesus não é ter um líder espiritual. O que torna a igreja de Jesus é ter o sopro da presença, a manifestação da glória, o ruá de Deus fluindo. Caso contrário, somos mais uma reunião de pessoas, como tantas as demais reuniões que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso eu pergunto: será que nós estamos permitindo que esse sopro seja de fato aquilo que nos conecta a ser igreja de Deus? Será que nós nos sentimos de fato igreja de Jesus, permitindo que esse sopro seja de fato acolhido e recebido do nosso meio? É uma boa pergunta. Aliás, eu quero voltar à imagem inicial. Deitado no gramado, tentando inspirar e respirar novamente para voltar à vida. Você já teve essa sensação? Onde parecia que o ar estava acabando, as forças se exaurindo, a vida se esgotando. Já teve essa sensação? Não, eu não estou falando da experiência física que eu tive. Eu estou falando da sua vida espiritual. Eu quero falar com você agora sobre a sua própria existência. Você não sente que o fôlego da presença está indo embora? Você não sente que você está exaurido? Você não sente de alguma maneira que está tentando puxar o ar para tentar sobreviver a mais uma semana? E aí você vem num domingo à noite e fala: Senhor, fala comigo, porque eu preciso dar mais uma respirada, eu preciso inspirar mais uma vez para conseguir resistir mais uma semana de dificuldade, de adversidade, de problemas, de lutas. Quantos de nós, queridos, estamos dependendo domingo após domingo de experiências e de eventos para tentar sobreviver a vida exaurida espiritual, vivendo uma vida amíngua, mendigando oxigênio pelo mundo afora, tentando respirar? Você sabe o que eu estou falando? Aquilo que está te estrangulando, aquilo que está te asfixiando. A vida espiritual não é a mesma. Enquanto estavam todos aqui, de alguma maneira sentindo algo de Deus, você estava perdido em seus pensamentos, estava perdido nos seus próprios dilemas, dizendo: eu não mereço Deus, eu não sinto Deus, eu já tive uma vida maravilhosa, Deus não se importa comigo, Deus não me aceita. Enquanto pessoas estavam expirando da glória, você estava expirando e exalando descrença. Enquanto pessoas estavam inspirando da presença, você estava exalando o pecado. Essa é a palavra que mostra para muitos de nós que muitas vezes nós estamos no meio de um ambiente que tem muito oxigênio, mas estamos morrendo asfixiados. Tem oxigênio para você essa noite. Tudo que nós vimos aqui são inspirações, mas não é o oxigênio do Espírito Santo. Você pode se empolgar com uma pregação, você pode se empolgar com uma arte, você pode se empolgar com uma luz, você pode empolgar com uma técnica, mas nada vai trazer vida ao seu coração asfixiado, se não for a presença do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Você consegue entender que todos esses movimentos são pensados para inspirar, mas não são suficientes para fazer você oxigenar seu coração? Porque se isso não perdurar, não se desdobrar na sua vida, você vai perder as forças e vai depender de alguns movimentos de oxigenação mecânica. Quantos de nós estamos na dependência
de ventilação mecânica para tentar sobreviver à vida cristã, irmãos. Vivendo como mendigos da fé, vivendo como descrentes, vivendo sem uma experiência da presença e da glória de Deus, nos contentando com arrepios religiosos e com eventos gospels. Irmãos, quantos de nós estamos em busca de mais um balão de oxigênio para tentar inspirar a nossa vida mais uma vez? E eu vou dizer uma coisa para vocês, parece que o mundo evangélico se tornou especialista em preparar ventilação mecânica e balões de oxigênio para uma geração que está se asfixiando em seus próprios dilemas humanos e espirituais. É só você ver a quantidade de eventos que nós temos. A maioria dos eventos não tem vento, são só programações. A maioria dos eventos desperta uma geração frenética para compras e mais compras de ingressos, para pegarem os primeiros lugares, para participarem de um evento poderoso e tentar de alguma maneira receber um balão de oxigênio. E eu pergunto para você, quanto tempo dura a oxigenação de uma ventilação mecânica? Quanto tempo dura a ventilação que traz sobre a sua vida de um oxigênio momentâneo? Até que ele acabe. E é isso que nós estamos vendo. Uma geração frustrada com igreja, uma geração frustrada com um Deus, uma geração fria espiritualmente, porque tem se lançado a essas expectativas de ventilar o seu coração num evento de domingo à noite ou numa quarta-feira à noite, e na verdade depois se perdem sem conseguir manter isso oxigenando o seu coração. Irmãos, eu estou cansado de ver os crentes buscando oxigenação artificial, vento inventado, evento que não traz vento. Irmãos, minha grande preocupação é ser um provedor de balões de oxigênio. A minha grande crise ministerial é ficar pensando que domingo após domingo nós abrimos esse lugar, nós montamos essas cadeiras, nós transformamos um ginásio em lugar de igreja para você vir e inflar os seus pulmões e depois se exaurir novamente durante a semana, sem pensar que a glória de Deus, o oxigênio da presença, o vento do Espírito ainda continua fluindo e inflando os seus pulmões espirituais, a sua vida de fé. Nós não podemos nos contentar com isso, queridos. Nós não podemos que alguém nos coloque na UTI, entube o nosso coração com algumas palavras mágicas, nos envolva com alguns modelos místicos e tragam para nós uma ventilação que não é do céu e que não vem de Deus. Homens que assumem eventos, que assumem igrejas, que assumem posições, mas que não têm compromisso com ovelhas, não têm compromisso com gente, sobem nos seus aviões, vão para a próxima agenda, vão para o seu próximo compromisso, recebem o seu próximo cachê, mas que nem mesmo são capazes de buscar oxigênio da presença de Deus. Carnalidade de púlpitos, de microfones, de estereótipos, o tempo todo criando um consumo evangélico insano que nos faz esperar a próxima medida de oxigênio para tentarmos sobreviver à vida. Tem muitos desses que estão inclusive prostituindo a igreja de Jesus para que de alguma maneira consigam cobrar alguma coisa para que o seu ego inflado asfixie suas próprias comunidades. Um dia eu liguei para uma pessoa perguntando para ela se ela poderia ministrar na nossa igreja para um evento especial, e ela me atendeu do outro lado, até que foi bem simpática, mas a primeira pergunta que ela fez não foi nem do dia da agenda e nem o propósito do evento. Ele perguntou para mim se a igreja estava de acordo em pagar determinado tipo de cachê. E eu disse para ele: irmão, eu iria até te convidar, mas eu já estou te desconvidando, porque na nossa igreja não prega quem cobra. Na nossa igreja nós não vamos estimular o mercado da fé. Nós iríamos abençoar e ofertar na sua vida. Mas se você colocou um preço para o seu ministério, para nós não serve. Porque a igreja de Jesus não é um prostíbulo onde você paga para ter algum tempo de prazer. A igreja de Jesus é santa, é imaculada. E o coração das pessoas precisa ser respeitado, porque eles vão lá para ouvir a palavra de Deus. Um dia eu convidei uma outra pessoa. E aí ela disse para mim: pastor, eu tenho muita alegria de ir, mas eu pediria uma oferta mínima que você pudesse fazer para mim. Seria isso. Irmãos, o que ele pediu era menos que a metade do que a nossa igreja estava pensando em ofertar para ele. Menos da metade. E eu disse para ele: irmão,
Nós temos um padrão, e eu vou pedir a sua gentileza para compreender que eu estou te desconvidando, porque nós temos um propósito. Eu iria, com certeza, abençoar generosamente, mas na verdade, agora eu estou desconvidando você para participar do evento. Irmãos, onde estão aqueles que, com a palavra aberta, com a palavra de Deus exposta, desafiam os crentes a não dependerem de mais um placebo espiritual? Volte a semana que vem no nosso evento. Adquira o seu ingresso antecipadamente. Não perca o próximo que vai acontecer. Irmãos, eu não sou contra evento, mas ele tem que ter vento. Vento genuíno, vento da presença, vento do poder, vento do Espírito Santo. Menos ego do homem, menos luz sobre o homem, menos expectativa humana e mais da glória de Deus, mais arrependimento, mais entrega, mais transformação, mais vida. Não é mais evento, é mais culto, é mais celebração, é mais vida no altar, irmãos. E onde está o nosso cristianismo brasileiro de faz de conta, onde as pessoas não conseguem lutar contra o pecado, vivem se rastejando a míngua, consumidores de tickets evangélicos? Irmãos, está na hora da igreja brasileira se levantar para o vento do Espírito Santo. Isso não depende de pregador, depende da glória dele se manifestar sobre a sua vida. Isso não está circunscrito a um culto, a uma celebração, não está circunscrito a uma dinâmica, a um seminário, está circunscrito à glória da presença dele. E Jesus disse: eu derramo o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Não é sobre um grupo de pessoas, não é sobre um grupo privilegiado, é sobre você, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a nossa comunidade, sobre cada um que está aqui essa noite. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que vem dias, que diz o Senhor, que derramarei o meu ruá, o meu Espírito sobre toda a carne. É aqui que está o ponto. Quando Jesus sopra sobre a igreja, Ele está declarando que não dá para ser igreja se não tiver o movimento do Espírito Santo sobre ela. Não dá, irmãos. Se é o vento de Deus que coloca o homem em pé, é o sopro do Espírito que nos faz igreja de verdade. Então eu quero perguntar para você: até quando vamos ficar dependendo de ventos humanos, mendigando um vento que já foi ofertado abundantemente sobre a igreja? Abundantemente, jovem. Você não precisa pegar um pouquinho essa noite e depois tentar se saciar nos braços de um ficante lá fora. É para você, homem. Você não precisa pegar um pouquinho aqui e depois ficar no meio e perdido aos seus negócios, tentando sobreviver. Não é um pouquinho aqui à noite, é abundantemente aqui e por onde você passar, na sua segunda-feira pela manhã, até no seu próprio domingo à tarde. É abundante o derramamento do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos que isso mova sobre o nosso coração. Agora, isso está acontecendo em toda a Bíblia. Se você olhar, por exemplo, existe um texto que eu acredito que seja fundamental para entendermos o que está acontecendo nesse movimento de Deus do sopro e do ruá, em todas as páginas das Escrituras. Em Ezequiel capítulo de número 37. O Ezequiel é colocado no meio de um vale de ossos secos. Você conhece a história, não conhece? Deus olha para Ezequiel e diz: e aí, Ezequiel, pode viver os ossos secos? Ezequiel: isso aí para ti é fichinha. O senhor sabe fazer isso melhor que eu. Então Deus diz para ele: profetiza, Ezequiel. Profetiza aos ossos secos e diga a eles, mostra para eles que vocês terão vida. E então o Ezequiel faz isso no versículo número 7. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Osso seco, quando junta, faz barulho. Osso seco, quando se reúne, traz alarde, faz um alarido. Sim, não podemos negar, irmãos, de que de alguma maneira estamos vivendo alguns barulhos. De alguma maneira a igreja evangélica brasileira tem recebido de alguns estardalhaços, alguns escarcéus. Nós não temos como negar que existe algum barulho aqui essa noite também acontecendo.
Mas o Ezequiel tem uma visão dos vales de ossos secos e reconhece que não adianta ter barulho se o exército continua prostrado. Porque se não tiver vida neles, pode ter o barulho que for, o exército ainda está morto. Eu temo, irmãos e irmãs, de nós estarmos nos satisfazendo com barulhos, de a gente estar empolgado com alaridos, de alguma maneira a gente está se envolvendo com balbúrdias, e estarmos cultuando o barulho, porque barulho não é avivamento. Pode estar num avivamento, mas barulho não é. Pode antecipar alguma coisa, mas não é. Porque enquanto não tem vida na igreja, enquanto não tem o sopro e o ruar de Deus, só tem barulho. E a preocupação é, será que de alguma maneira nós não estamos idolatrando os nossos ruídos? Ruídos humanos, ruídos religiosos, ruídos tradicionais, ruídos místicos, ruídos espiritualistas. Será que não estamos idolatrando de alguma maneira esses ruídos e ainda vendo os nossos cadáveres mortos? Porque, irmãos, podemos fazer o barulho que for, se não houver o Espírito Santo, ainda continua sendo cadáver. Osso com osso, tendão, pele, mas não tem vento, é cadáver. Por isso que nós não podemos nos bajular com palavras bonitas quando falamos de avivamento. Avivamento, irmãos, muitas vezes não enche igreja não. Pelo contrário, às vezes algumas pessoas até desistem porque cobram um preço para entender que não é só de oba-oba, não é euforia gospel, é vida no altar, é experiência com a presença de Deus. E nós percebemos o Ezequiel constatando que não tem vida onde só tem barulho. O próprio Hernandes Dias Lopes, homem de Deus que veio pregar nesse lugar, não cobrou um centavo para estar aqui e foi generosamente abençoado por essa igreja. Ele diz em um dos seus livros sobre avivamento: avivamento não é descer a ladeira com tambor, mas subir ao Calvário com quebrantamento. É isso. Nós não podemos ficar nos bajulando com barulhos enquanto ainda continuamos com louvores cadavéricos, instituições definhadas, religiosidade morna, espiritualidade tépida. Irmãos, nós não podemos continuar pensando que avivamento é um movimento de domingo à noite e que não toca a nossa vida diariamente. Não é barulho, é entrega, é dependência, é sopro de Deus, é vento de Deus. E às vezes, quando termina essa noite, enquanto todos vão para sua casa felizes, muitas vezes eu entro no meu quarto preocupado e digo: Senhor, o que nós oferecemos para Ti essa noite? Senhor, o que nós entregamos para Ti e o que eu entreguei ao Senhor? Será que não foi um cadáver bem arrumadinho? Um defunto bem cheiroso, florido, cheio de pirotecnia, com uma oratória perfeita, mas sem a presença, sem o sopro do Espírito, sem o fluir do Espírito? A minha preocupação, irmãos, é eu como pastor dessa comunidade, estar promovendo e incentivando de alguma maneira inconsciente ou até impensada a formação de barulho, mas não a presença do sopro. Porque é Ele que vai transformar o nosso louvor cadavérico em verdadeira adoração. É Ele que vai transformar um jovem rendido ao pecado em um homem santo para servir ao Senhor. É Ele que vai transformar um homem ganancioso, voraz pelos seus negócios, em um missionário onde quer que ele passe. É o Espírito Santo que vai transformar um ajuntamento de pessoas diferentes, de ideologias políticas diferentes, de culturas diferentes, de erudição diferente, em povo de Deus para a glória dEle. É só o Espírito Santo que faz isso, irmãos. É só o Espírito Santo que faz isso, não o nosso barulho, não o nosso fazer. Por isso que Deus fala ao Ezequiel: não acaba por aí, Ezequiel, não pare no barulho, tem mais, Ezequiel. E o Senhor disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme.
Eu quero traduzir para você como fica essa palavra no hebraico. Profetize ao Ruá, profetize, filho do homem, e diga: venha dos 4 Ruás, ó Ruá, e Ruá dentro desses mortos, para que vivam. O Ruá entrou neles, e eles receberam um nefesh, e se puseram em pé. Irmãos, sem o Ruá não tem exército em pé, sem o Ruá não tem vida, não é por força, diz Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Traduza de novo, é pelo meu Ruá. A gente está se esforçando demais para fazer coisas de Deus, quando isso acontece pelo sopro dele. Quer vencer esse pecado? Deixe Deus soprar sobre a sua vida. Quer vencer a descrença? Deixe Deus soprar sobre o seu coração. Quer vencer a frieza? Deixa o Espírito Santo fazer. Não é por força, mas é pelo vento, é pelo sopro do Espírito Santo. Deixa eu contar um exemplo para você do que aconteceu comigo. Eu morei em Dourados durante 6 anos e as minhas crianças tiveram a oportunidade de soltar pipa em julho, no mês de férias, com seu pai. Aí Dourados é uma benção. Quem conhece a cidade, venta o ano todo, especialmente nos meses de férias das crianças. Em casa, no quintal de casa, eu conseguia empinar pipa com eles. Soltava e a pipa ficava voando. Você lembra? Desbicar pipa, fazer rabiola. Essas palavras estão em extinção nos nossos dias, né? Onde o pessoal conhece outras frases, outras palavras como Roblox, Fortnite e outras mais assim. Bom, a verdade é que eu levei as crianças para soltar pipa no quintal de casa. Mudei para Sertanópolis. Sertanópolis é uma baixada, uma cratera vulcânica onde foi edificada a cidade. Lá, quando tem tempestade que derruba árvores nas cidades vizinhas, não pega a cidade, porque o vento passa por cima. Isso é bom, mas é ruim para quem quer soltar pipa. Peguei as minhas crianças nas férias de julho, primeiro ano, em 2016, e os levei diretamente para o quintal de casa. A tentativa foi frustrada, não tinha vento suficiente para empinar pipa em casa. Fomos ao parque da cidade, e chegamos lá, eu coloquei as crianças para segurar a pipa, e fiz aquele movimento que na antiguidade a gente costumava fazer. Levanta, prepara, solta. Caiu a pipa. Vamos mais um pouco? Leva mais longe. Soltei todo o meu carretel, quase todo. Eles foram lá longe. E os pequenininhos, de 5 e 3 anos de idade, imagina só, lá do outro lado, eu: prepara, levanta, solta. Subiu, pegou, caiu de novo. Aí eu fiz o esforço derradeiro. Levei a todo fundo, até o final, acompanhei até um pedaço, deixei uma margem de segurança lá para o outro lado. Atenção, pessoal da câmera, me acompanha aí agora, porque eu vou dar uma corrida. Porque eu peguei e levantei a pipa lá do outro lado e disse: levanta, prepara, solta, e saí na corrida. Ai, corri e puxei. Ai, ela ficou ali em cima por alguns segundos e caiu novamente. Resultado, uma lição aprendida: não dá para soltar pipa sem vento. Só que o que Deus falou comigo agora que eu coloquei a pipa no carro foi muito mais forte do que uma mera lição com as crianças. Deus disse para mim que assim é o vento do Espírito Santo. Não dá para ser igreja sem o vento. Você se esforça demais. É muito difícil ser pastor e fazer com que uma igreja viva a presença dele, fazendo os seus movimentos pessoais e humanos, tentando colocar a igreja na corrente de vento do Espírito Santo. Não, irmãos, não é o homem que faz, é o vento do Espírito que encontra a nossa vida, é o vento do Espírito que vem contra o nosso coração e levanta-nos a uma experiência com a presença dele. Não dá para ser igreja sem o vento do Espírito Santo. É muito esforço pastoral, é muito esforço ministerial. Ai, a música está alta demais, não gostei. Ah, a música está baixa demais, eu não gostei. Ah, a pregação não me atraiu. Ah, eu não gostei de onde eu estacionei. Ah, não gosto muito quando as pessoas abaixam as luzes na hora da pregação. É trabalho demais fazer igreja para quem quer viver apenas do sopro humano. É o vento do Espírito. Por isso que Deus fala ao Ezequiel: profetiza e diga para o vento levantar esse exército. Porque eu fico olhando aqui para a nossa comunidade e fico imaginando quantas pessoas que hoje podem estar prostradas, mas que na verdade foram chamadas para ser um exército de Deus. Você não é um homem fracassado, você é um soldado soprado pelo Espírito Santo de pé,
sacerdote da sua casa. Você não é uma mulher abusada. Você é uma mulher soprada pelo Espírito Santo, cheia de dignidade e que exala da beleza de Cristo na sua vida. Você não é uma pessoa procurando validação e legitimação social. Você é alguém tocado pelo Espírito Santo e tocada pela glória dele, que sabe a sua posição no reino, sentada às alturas com Cristo, nas regiões celestiais. Você sabe quem você é, só quando o vento sopra. Do contrário, o balão de oxigênio vai interromper em algum momento e você voltará ao estado inicial de inanição. Mas não acaba aí, irmãos. O vento do Espírito passa por muitos momentos das Escrituras. Veja bem o que acontece em Atos capítulo número 2, no dia de Pentecostes. Quando chegou o Pentecostes, estavam reunidos num só lugar, e veio do céu, veja bem essa palavra, veio do céu, um som. Não veio um vento, veio um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa no qual estavam sentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Isso aqui é lindo. Primeiro, o sopro do Espírito Santo vem do céu, não vem da terra. Não é meu, não é da segunda IPI, você entende isso? O sopro do Espírito Santo não é do novo pregador, você entende isso, irmão? Não somos nós que provocamos isso, nós não fabricamos isso. Pelo amor de Deus, não crie expectativas de que esse lugar possa fazer algo por você, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. O som do céu, o ruá, é do céu e não é da terra. Segundo, é um som. Você consegue entender o porquê que essa palavra está aqui? Não ventou, as janelas não bateram, o vento não balançou o cabelo dos irmãos, porque era som. E qual é a onomatopeia do som? A onomatopeia do vento, perdão. E aquela igreja de 120 pessoas dobrada, escutando o som da presença de Deus, do vento impetuoso, soprando sobre a vida deles, os conectou a uma verdade. O Pai sopra sobre Adão, para colocar a existência em pé. O Filho sopra sobre os discípulos, para fazer uma igreja surgir. E o vento do Espírito vem sobre a igreja, para despertar uma comunidade a viver para a glória dele. Irmãos, é o vento. Avivamento é movimento, é o vento do Espírito soprando sobre nós. E enquanto não entendermos isso, ficaremos na nossa vida carnal, na nossa pregação carnal, nosso culto carnal, nosso louvor carnal. Aliás, de carnalidade e vento, João capítulo 3 nos ensina bastante. Jesus encontra o Nicodemos, homem que vai na calada da noite saber quem é Jesus. E Jesus traz uma palavra e uma sentença forte a Nicodemos, dizendo: o que nasce da carne, Nicodemos, é carne, mas o que nasce do ruá é ruá. O que nasce do Espírito é Espírito. O ruá sopra onde quer. Você o escuta, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento, nascidos do vento, irmãos, filhos do vento, irmãos. E vento não é uma manifestação física. Vento é a terceira pessoa da Trindade. Nosso português chama de vento, o hebraico chama de ruá, o grego chama de pneuma, mas a palavra de Deus diz que é o Espírito da presença de Deus, que não é uma energia, que não é uma vibração, que não é um arrepiar da espinha, mas que é a presença própria de Deus, que através de Jesus Cristo mora em nós, habita em nós, flui em nós, se manifesta em nós e sopra sobre nós. Ai, segundo IPI de Maringá, quando é que nós vamos nos levantar no vento e não no evento? Quando é que nós vamos nos mover no vento e não na carnalidade? Quando é que nós vamos nos mover no vento e não nos nossos interesses pessoais? Quando é que nós vamos mover no vento e não no nosso próprio senso de justiça? Quando é que Deus vai ventar sobre a sua vida? Quando é que Deus vai ventar sobre esse púlpito, sobre esse altar, para nos levantar a glória dele e nos fazer experimentar do vento que nos leva à presença dele? E que o texto diz que quando ele vem, quando ele sopra, e quando a gente nasce do Espírito, sopra onde quer.
Primeira lição: o vento sopra onde quer, ele é livre. Não tente manipular, não tente datar, não tente doutrinar o Espírito Santo. Ele é livre. 2 Coríntios 3,17 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade, porque o Espírito do Senhor é livre. Não tente restringi-lo ao compêndio doutrinário reformado. Não tente restringi-lo às suas próprias experiências do passado. Não tente catalogá-lo nas suas experiências místicas ou pentecostais. O Espírito Santo é muito mais do que a nossa vã teologia pode imaginar. Ele é livre, não tem como sustentá-lo, não tem como restringi-lo. Segundo, o Espírito Santo é misterioso. Ele vai onde quer porque é livre, mas ouve o seu som e não sabe de onde vem nem para onde vai. É um mistério, irmãos. Tem coisa que a gente explica, mas tem coisa que a gente não explica. E aquilo que a gente não explica, a gente permite que Deus faça em nós de uma maneira especial o nosso coração. Suponhamos que eu esteja deitado numa cachoeira, nadando tranquilamente. E você diz para mim: pastor, tá boa a água aí? Eu falei: tá, beleza. Qual é a temperatura da água? Eu não falei: não sei não. Aí a pessoa pergunta para mim: qual é a densidade da água? Eu digo para ela: densidade da água, de acordo com a filosofia cartesiana, eu não sei não. Pastor, qual é a composição química da água? Eu olho para você e digo: a composição da água, H2O? Mais alguma coisa? Sei não. Pastor, sai da água. Sai da água, é perigoso. O senhor não sabe a densidade. O senhor não sabe a composição química. Pastor, o senhor não sabe a temperatura. Eu digo: calma, meu filho, eu não sei nada disso. Eu só sei que está bom demais. Tem coisas que eu não sei explicar de Deus na sua vida, mas quando você experimentar, você só vai dizer: é bom demais, é de Deus, porque me toca, me transforma, me levanta, me faz um homem novo, te faz uma mulher transformada. É isso, irmãos, é bom demais. Não tente trazer explicações humanas para aquilo que Deus trouxe ao seu coração. Permita vivê-lo e experimentá-lo. Mas em terceiro lugar, para a gente não ficar aqui no devaneio, o Espírito Santo é livre, o Espírito Santo é misterioso, mas o Espírito Santo é perceptível. Ouve a sua voz. Onde ele passa, ele deixa rastros da sua presença. Eu quero perguntar para você: tem rastros do sopro de Deus na sua vida essa semana? Tem rastros, oh meu Deus, tem rastros da glória de Deus na sua vida essa semana? Porque onde o Espírito Santo passa, ele deixa rastros de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, de longanimidade, de temperança, de mansidão, de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Onde o Espírito Santo passa, se ele derruba, ele levanta como homem de Deus. Se ele traz choro, ele traz alegria do Espírito. Se ele traz um tremor, ele coloca a firmeza da fé. Onde o Espírito Santo passa, ele deixa vestígios da glória dele, irmãos. Eu desconfio de um lugar onde a gente tem experiências místicas e não tenha da glória de Deus na nossa vida. Porque onde ele passa, ele deixa perceptível que ele passou. Ele deixa rastros de que ele esteve lá. Eu pergunto: ele vai deixar rastros dessa celebração essa noite? Você vai permitir que ele deixe rastros dessa celebração essa noite na sua segunda-feira? E na semana que vem, quando retornarmos nesse lugar, você permitirá que os rastros da presença e o perceptível da voz do Espírito ainda esteja ecoando altaneiramente em seu coração? Por isso eu quero convidar você essa noite a entender que se você está em pé, é porque você depende do fôlego inaugural e o sopro original de Deus. O muçulmano também, o hinduísta também, o ateu também está em pé, por causa do sopro inaugural da glória de Deus, da presença dele. Mas se você está como igreja aqui, é porque nós estamos em pé por causa do sopro inaugural do Espírito Santo dado sobre a igreja. Se nós estamos em pé, é porque o fôlego da presença do Espírito pulsa em nossa comunidade, fazendo de nós meras pessoas de reunião humana, para nos tornarmos o corpo misterioso de Cristo. E o corpo de Cristo não está prostrado. O corpo de Cristo não é osso seco. O corpo de Cristo está em pé. E eu quero convidar você nesse momento, se você quiser receber algo de Deus na sua vida, para se colocar em pé na sua experiência pessoal com Deus, no avivamento verdadeiro.
Eu quero convidar você a fazer algo. Se coloque em pé no seu lugar, porque nós vamos cantar essa canção dizendo: Senhor, vem sobre nós e derrama sobre nós um vento da tua presença.